Bom dia! São 5h45 em Londres, tá bem friozinho, mas eu resolvi vir aqui fora, que eu gosto muito de escutar os meus passarinhos, meus amiguinhos. Então, quando eu tava tomando meu café, fiquei com vontade de falar sobre uma coisa que eu acho bem bacana, que pra mim foi o que mudou realmente a minha vida. Ah, Tudo que eu consegui foi através disso, né? Fiz um vídeo agora, né, sobre a história, o vídeo anterior que eu falo sobre como eu criei a primeira vez, que conscientemente, né, eu comecei a imaginar. Mas, gente, existe só uma coisa para você criar o que você quiser na sua vida. E o segredo é só um: sentir. Você sabe que quando eu tinha meus 17 anos, eu já gostava muito de estudar, eu lia muito Jung. E aí eu me lembro que eu tinha na casa da minha mãe, lá no meu quarto, eu coloquei na parede assim um cartazão que dizia: sinto, logo existo. E aquilo ficou muito marcado em mim. Eu comecei a ler, né, essas coisas de mentalização, poder da mente. Eu tive uma sorte de nascer em Santa Maria, onde tinha o padre Glaucio Trevisan, que já trabalhava sobre isso e tal. E, enfim, durante toda a minha vida eu estudei muito. Eu nem sabia que era metafísica ou que era física quântica, né? Até porque não se falava esses nomes, né? Mas já na época eu comecei a estudar e a acreditar que tudo que a gente botava na mente da gente funcionava e que a gente podia ter o que a gente queria, desde que você conseguisse, né, colocar isso para funcionar. Primeiro, né, tava tudo no mental, né? Tudo é consciência, né? A primeira lei do Kaibai. Mas qual é a diferença, né? Às vezes eu sentia assim, puxa, às vezes funciona super bem e às vezes não funciona. Eu não conseguia entender por que às vezes funcionava e às vezes não funcionava. E aí eu já morava aqui na Europa, eu morava em Paris, né? Nessa época. E um dia eu tava lá no meu jardim, né? Cortando as rosas e tal. E eu sempre tive a mania de escutar muito sobre o poder da mente, etc e tal. E caí por acaso, eu tava com meu iPad, caí por acaso no YouTube. Por acaso não, porque não existe acaso, né? Mas assim, apareceu no meu YouTube uma entrevista com o Luiz Gasparetto e com o Wagner Borges. E aí, eles estavam... Era mais ou menos um grupo, acho que 4, 5 pessoas falando, blá, blá, blá. E eu escutando o que eles falando enquanto cortava minhas rosas. Até que o Gaspa pegou e disse assim: não, mas não adianta nada disso. Se não vestir no corpo, não funciona. Tem que sentir. Quando o Gaspa falou isso, eu falei: ué, esse cara tá certo. Eu nem tinha ligado o nome ao boi às pessoas, como eu digo, né? Eu já conhecia muito o Luiz, né, o Gaspa, assim, já tinha lido todas as coisas dele. Acho que foi até um dos primeiros livros, assim, já na minha adolescência ali, eu já tinha lido algumas coisas, Se Liga em Você, Faça Dar Certo. Ele tinha feito muitas coisas legais, só que eu lia, mas nem não ligava, né? Gasparetto com o nome, entendeu? Luiz Antônio Gasparetto, né? Conhecia mais a mãe dele, né? A Zíbia, por causa do nome e tal. E aí eu achei aquilo fantástico, né? Ele falou assim: nossa, é isso, é vestir. E o que é vestir, gente? É sentir. Sentir como se fosse uma coisa real. E aí, a partir daquilo, eu comecei a escutá-lo, né? E aí entrei em contato com a equipe lá em São Paulo, tal, porque eu vi que tinha cursos, aí comecei a fazer cursos online. Enfim, aí teve toda essa minha história de 10 anos de amor gasparético, que realmente foi meu grande mestre, amado, amo, 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 onde ele estiver, na estrela onde ele estiver, enfim. Mesmo que hoje eu conheça muita gente bacana, vira e mexe, né? Volta e meia, como eu digo, eu reescuto as coisas do Luiz e agora tô lendo um livro maravilhoso dele, que até tô fazendo um grupo de estudo e a gente cada semana lê um capítulo que é Cure a Sua Vida, né? Foi o último livro que ele escreveu, né? Foi publicado o ano passado, final do ano passado, né? Depois que ele já tinha morrido. E então é um livro muito bonito. Bom, Ludo! O Ludo. E aí, então, o que eu ia falar é o seguinte:
que isso tudo mudou, né? Eu só senti que eu conseguia criar as coisas na minha vida, não chamo muito de co-criar, mas de realizar, de materializar as coisas na minha vida quando eu conseguia de verdade sentir. Não adiantava só ficar imaginando, ou repetindo que nem um papagaio, poder da mente, tudo bem, é legal ser positiva, eu até botei minha fitinha aqui porque é para lembrar cada vez, né, que pensar alguma coisa sobre um momento diferente que a gente está vivendo, né? Que eu ficar um pouco, já olho pra fitinha, tudo vai dar certo, vai dar certo. Então, é legal, é importante, importantíssimo. Só que, se você quer alguma coisa de verdade, não basta só ficar repetindo aquilo se você não sentir. Você entende? É a mesma coisa assim, ó. É tão fácil, né? Já foi explicado 1000 vezes isso. Você vai num restaurante, você pede um prato. Ah, quero uma massa carbonara. Você não fica chamando o garçom a cada 5 minutos para ele assim, você já encomendou a minha massa? Ó, é carbonara ainda, não esquece, é bacon, ovos, né? Depois parmesão, né? Não, chama de novo o garçom. Gente, não, você pede uma vez, você sente até o perfume daquela massa. Ai, que coisa boa, daqui a pouco tá chegando a minha massinha carbonara, que delícia. E vai comer a massa. Você não fica que nem uma pessoa, entendeu? Falando duas coisas ao mesmo tempo. Então, assim, ó, o grande problema é que às vezes as pessoas que fazem a história do repeteco, né? Que não sente, a papagaiada, né? De ficar só repetindo, elas não conseguem sentir, então elas repetem aquilo, isso vai dar certo, já fico imaginando isso na minha vida, e 5 minutos depois elas voltam a sentir outra coisa. Então assim, elas não têm aquela certeza dentro dela, e o sentir é o que muda tudo. Então, gente, comece a colocar na sua cabeça, sabe? Comece a ler coisas, e quando você vai mentalizar alguma coisa, tem que sentir, simplesmente sentir. E o que eu ia falar pra vocês é assim, antes de terminar esse vídeo, esse momento que a gente está vivendo, que tem que ficar em casa, né? É uma coisa bem interessante, né? Porque as pessoas estão dizendo assim, isso foi feito também para a pessoa descobrir o amor ao próximo. Eu acho que não. Eu acho que o amor ao próximo as pessoas até já descobriram. Talvez elas não coloquem para fora, não utilizem, mas acho que elas já descobriram. Para mim não é o amor ao próximo, é para você descobrir você. É para você olhar para você. As pessoas têm tanto medo de ficar sozinhas, têm tanto medo de se olhar, têm tanto medo de não se preencher com o outro, com a casa, com a saída, com o passeio, com o carro, com as compras. Não sei. As pessoas entram em pânico de ficarem consigo mesmas. Então, assim, eu até coloquei no meu Facebook, eu vou ver se eu coloco aqui um texto que eu tirei desse livro do Gaspa, que fala sobre a solidão, né? Porque muitas pessoas, eu não tenho problema com isso, que eu amo ficar sozinha. Posso ficar semanas sem falar com ninguém, pra mim é ótimo. Eu sou muito bem relacionada comigo mesmo, até porque eu sempre trabalhei muito sozinha. Então, assim, o meu trabalho sempre foi... tudo bem, trabalhava com gente, mas a história de escrever e tal sempre foi uma coisa de ficar muito comigo. Então, eu não tenho problema com isso. Mas eu sei que tem gente que tem, né? Eu tenho problema contrário, de ficar com muita gente, né? Eu não sou uma pessoa de muita gente, não gosto. E aí, então que legal, né? Você agora tem que se aguentar. Você estava sempre colocando a sua frustração, os seus medos, os seus desejos, os seus anseios, né? No outro, na televisão, no não sei o quê. Então aproveite esse momento legal para ficar com você, para se sentir, né? E se você quiser realmente criar alguma coisa na sua vida, você vai ter que sentir aqui, ó, no peito, na sua alma, porque se não fizer isso, não vai. Então aproveita, já que não dá pra gente abraçar o outro, ó, abrace você e o seu sentimento. Sinta-se. Bye, bye, bye.